Boa tarde, Rosângela. Daqui, daqui a pouco nós começaremos a nossa transmissão. Boa tarde, Zilda. São 14 horas e 59 minutos. Nós vamos aguardar uns 2 ou 3 minutinhos para ver se conseguimos ter a presença de mais pessoas para que nós possamos falar hoje. Hoje nós escolhemos o tema criações mentais. Falaremos um pouquinho de criações mentais, que é um tema que eu creio que interesse a muitas pessoas e também é um tema que vai agregar um pouco mais de sabedoria, de conhecimento e de autodomínio nas nossas vidas para a construção da felicidade. Então, deu 15 horas agora, vamos aguardar até mais ou menos umas 15 horas e 3 minutos para dar oportunidade para mais pessoas ouvirem a proposta de trabalho desta tarde, né? Boa tarde, Cláudia Barros, sejam muito bem-vindas. Criações mentais, né? Coisa que nós fazemos a todo instante, e quão importante é a compreensão daquilo que nós criamos para a construção da nossa felicidade e também para a prevenção contra o escolho da infelicidade, que é uma coisa que nós não queremos para nós. 15 horas e 1, quando for 15 horas e 3 minutos, nós vamos começar então. Nós vamos tentar todas as sextas-feiras, neste horário, 15 horas, a partir das 15 horas, realizar uma live com um tema específico. Pode ser o tema que as pessoas que nos assistem proponham, e se ninguém propuser nada, obviamente eu mesmo proponho e deixo aí a consideração de quem for nos assistir, verificar se foi proveitoso, mais ou menos proveitoso, porque tudo é proveitoso na vida. Tudo aquilo que nós experienciamos nos serve de alguma sorte. Algumas coisas nós aproveitamos mais, outras aproveitamos menos, porque possivelmente já temos conhecimento ou já experienciamos aquela informação, mas via de regra conseguimos sempre inovar o nosso panorama ou a nossa visão de mundo sobre as coisas que nos são apresentadas, sobre as coisas que nós experimentamos durante a vida. E utilizamos, obviamente, da melhor maneira possível. Boa tarde também a Die_Go Training e também a Textos_Hermínio. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Resta mais um minutinho. Já temos aqui meia dúzia de pessoas na sala, e para nós já está ótimo. Daqui mais um minutinho nós começaremos então o nosso bate-papo sobre o tema criações mentais. Foi o tema que nós escolhemos para esta tarde. Quando der 15 horas e 13, então nós começaremos a falar. Enquanto isso, se quiserem deixar alguma pergunta que seja relacionada ao tema, que esteja dentro do tema, pode deixar aí, nós faremos com calma. Em no máximo 60 minutos nós concluiremos a live. Então faremos com calma, falaremos um pouquinho, responderemos algumas perguntas, leremos alguns comentários, tá? E nós vamos tocando assim a nossa live dessa forma. Bom, são 15 horas e 3 minutos. Eu sou o Sidney Cabral, o nome está aí na tela. Eu sou educador espírita, sou também estudioso de hipnoterapia clínica, sou também mestre em Reiki atualmente, sou espiritista, a minha base toda é espiritista, então tudo que eu for falar em qualquer uma destas áreas que eu mencionei, magnetismo, hipnoterapia, Reiki, outras práticas holísticas que nós pesquisamos, como a cromoterapia, também tudo isso eu falarei dentro da nossa base, que é o espiritismo, tá? Então, hoje nós
escolhemos um tema interessante para conversarmos, que são criações mentais. Mas antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu gostaria de convidar vocês para uma live que não será feita aqui no Instagram, será feita no YouTube, e que será dividida em três partes, ou serão 3 episódios, que é a live Trilogia Cura Holística, que eu vou falar justamente sobre o poder maravilhoso que cada um de nós possuímos de manter o seu equilíbrio, fazer a manutenção do equilíbrio e solucionar problemas de desequilíbrio, ou que eu costumo chamar de estados desarmônicos, que dificultam a manutenção, a preservação da saúde e, por conseguinte, nos geram a infelicitação ou a infelicidade. E como nós podemos cuidar para manter e cuidar também para reparar estes estados energéticos que nos são desfavoráveis, que são energias desqualificadas, que muitas vezes nós mesmos provocamos, ou que acabamos provocando, ou que acabamos sendo afetados por interferências ou desequilíbrios exteriores, que são causas ambientais, as epidemias, pandemias, poluição, as infecções de toda a ordem. Tá? Então, ficam aí convidados, então, para a nossa live, que ela ocorrerá dia 29 e 30 do 11, e também no dia 1º de dezembro deste ano. Ela será às 20 horas, trilogia, vou colocar aqui, Cura Holística. Tá? O acesso para esta live vai estar lá no link da bio do nosso perfil. Lá tem praticamente um link convite. Ela vai ser uma live fechadinha. Por que fechadinha? Porque nós fizemos no ano anterior, no ano de 2023, fizemos muitas lives, 2022, 2023, mas aconteceu que elas eram abertas, o link era público no YouTube, e acabou que algumas pessoas mal intencionadas entraram e começaram a fazer muitos comentários ofensivos, né? Porque nós estamos falando de homossexualidade, algumas pessoas entraram e bagunçaram muito a nossa live, né? E ficou, assim, não que nos atrapalhou, nós prosseguimos normalmente, ignoramos, mas ficou desagradável para aqueles que nos acompanhavam ficarem lendo alguns comentários impróprios. Então, dessa vez, nós decidimos realizar a live Trilogia Cura Holística, que foi a única que nós fizemos no YouTube este ano, vai ser a única e a última do ano, por isso que nós já vamos fazer em 3 episódios, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, às 20 horas, e decidimos, então, fazê-la de forma exclusiva para aqueles que entrarem na live através do link que estará na bio do Instagram. Então, tem um link lá com várias informações nossas, e a primeira informação, depois que vocês clicarem no link, que abrirá, será a respeito dessa live, tá? Então, tá logo no topo da página deste link aí. Então, ficam convidados. Esse era o recado que nós tínhamos para esta tarde, e agora nós poderemos então começar a nossa live no Instagram. Então, todas as sextas-feiras nós vamos vamos buscar temas para realizar uma live no Instagram, sempre às 15 horas, todas as sextas-feiras, tá? Então, hoje o tema, mais uma vez, para aqueles que chegaram agora, a Val de Souza, né? Emílio Júnior e Jorinho Toscano, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos falando que o tema que nós vamos abordar hoje serão as criações mentais. Então, vamos começar então, para não perder tempo, que nós temos 1 horinha apenas de encontro aqui. Então,
Antes de falarmos sobre as criações mentais, o tema propriamente dito, eu gostaria de deixar a seguinte introdução para que fique fácil o entendimento. A introdução, então, que nós vamos fazer é sobre níveis vibratórios. O que acontece? Nós, isso deve ser do conhecimento de alguns de vocês, talvez de uma boa parte, talvez de ninguém, mas vamos falar. E como eu disse, todas as informações elas agregam, mesmo que já tenhamos conhecido, elas não sejam conhecidas, quando as temos sob uma outra ótica, sobre uma outra fala, elas vêm sempre com um tempero diferenciado. Então é isso que eu vou fazer. Então, sobre níveis vibratórios, antes de falarmos de criações mentais, nós sabemos que permeamos vários níveis vibratórios no plano terreno, esse plano em que nós nos encontramos, na vida corpórea, a vida de relação. E estes níveis, eles são dimensões que de variada ordem. Em sua maioria, aqui no plano terreno, porque estamos em um mundo ainda imperfeito, de uma humanidade imperfeita em crescimento, na infância evolutiva, estes níveis, essas dimensões, esses níveis são, na maioria, de ordem desarmônica. Então, nós permeamos vários níveis vibratórios no plano terreno, que são dimensões de variada ordem, em sua maioria desarmônica. Tá? Então, energias vibratórias desarmônicas. Portanto, nós oscilamos sintonicamente. Então, estamos sempre oscilando sintonicamente, ora num, ora noutro nível, associando-nos com cada mente enfermiça que nestes níveis, tá? Nestes níveis vibratórios, estão situadas. Então, nós oscilamos sintonicamente, o que significa que nós sempre estaremos fazendo um contato energético, mental, vibratório, com várias pessoas, tá? Com várias pessoas. E quando eu falo pessoas, eu não estou falando apenas de encarnados, eu estou falando também dos espíritos que permeiam, mesmo estando em outra dimensão, eles permeiam vibratoriamente neste campo oscilatório de emanações psíquicas no qual nós estamos envolvidos. Tá? E então nós sintonizamos ora com uns, daí mudamos a nossa forma de pensar e de sentir, alterando, portanto, o nosso estado vibratório, e sintonizamos-nos imediatamente com outra mente. Então é assim que funciona, todo o tempo. Essa alternância ou alternância desses contatos sintônicos se estabelece em velocidade instantânea, ao ponto de se tornarem imperceptíveis num grande percentual das vezes que ocorrem. Então, isso é sempre instantâneo. Nos desligamos de uma mente, nos ligamos em outra mente. Não necessariamente, quando eu falo mente, eu não falo um cérebro físico, eu falo o estado psíquico de indivíduos pensantes. Então, indivíduos encarnados e desencarnados, eles pensam e cada um deles representa um estado psíquico no universo em que nós estamos situados. Estou falando quando eu falo de universo que estamos situados, eu me restringo ao planeta Terra e às diversas camadas dimensionais que comportam ou que constituem este nosso planeta Terra. Então, essa alternância de contatos que estabelecemos com várias mentes ou vários campos psíquicos, ele é praticamente instantâneo e nós nem percebemos. Tá? Então, com base nesta reflexão que nós fizemos agora, nós podemos considerar o significado daquela palavra, aquela palavrinha que nós ouvimos nos templos religiosos, que é a vigilância. Nós ouvimos sempre falar em vigilância e oração. Então, a ideia agora é compreender o significado de vigilância e oração, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista científico. Então, a vigilância, ela
vem como sendo uma habilidade a se exercitar permanentemente. Então, eu tenho que exercitar essa vigilância. E é uma habilidade que nos possibilita detectar essas alternâncias dos estados vibratórios em que nós nos situamos, por influência dos campos dimensionais de ordem inferior, por onde transitamos continuamente. Então, se eu consigo compreender que a todo momento, quando eu penso e quando esse pensamento se reflete num sentimento determinado, eu altero o meu estado vibratório. Esta alteração, como uma frequência de rádio, quando nós mudamos de estação, ela se sintoniza em outras estações. Esta mudança de pensamento, que qualifica o meu sentimento, fará com que eu me sintonize em uma outra onda energética ou uma outra onda vibratória. Consequentemente, não necessariamente apenas na dimensão material, mas também na dimensão espiritual. Eu creio que esta ideia deva ter ficado robusta. Vocês devem ter entendido. Se não entenderam, podem colocar aqui no chat, tá? Que eu respondo aqui no chat. Se tiverem perguntas e dúvidas, vão colocando aí. A gente vai conduzindo essa nossa live dessa forma. Eu falo um pouquinho, vocês perguntam um pouquinho e nós vamos interagindo para que não surjam dúvidas ou para que ninguém saia daqui com dúvidas, tá? Então, eu vou prosseguindo. Se tiverem dúvidas, basta, portanto, colocar no chat, eu dou uma paradinha. Então, é assim que nós funcionamos. Às vezes, nós estamos felizes. E quando nós estamos felizes, o que acontece? O meu estado emocional, que promana energias decorrentes do meu estado mental, ele também se altera em alegria, felicidade. De repente, alguém me liga e eis que surge um problema para ser resolvido. Logo, eu me preocupo e o meu estado mental se altera, modificando imediatamente também a minha condição emocional. Então, onde eu estava situado em alegria e felicidade, promanando esta energia e, portanto, sintonizado numa frequência mais alta, uma frequência de felicidade, de tranquilidade, de serenidade, quando eu recebi aquela ligação, a minha mente é semelhante o dial-up de um rádio, quando nós mudamos a frequência e ela, mudando esta ou alterando esta faixa de emanação psíquica, faz com que também o meu campo emocional se altere e imediatamente, por conseguinte, eu me sintonizo em outra frequência vibratória que não é a mais elevada, e sim uma frequência inferior. Tá? Então, vigiar significa começar a internalizar ou buscar a percepção dessas alterações mentais que, por conseguinte, fluem num fluxo emocional, fazendo com que haja uma sintonia, às vezes, que me desfavorece, a sintonia que eu não quero, e segurar esta possibilidade de desarmonia para que ela para que ela não instaure um estado mais duradouro. Ou, se eu não conseguir segurar, à medida em que eu percebo, eu tento alterar para um estado psíquico e emocional que me seja mais favorável aos empreendimentos de felicidade. Por que é importante esta vigilância de pensamentos? Simplesmente porque nós estamos em um planeta, e vocês têm percebido isso a todo instante, que o nosso planeta é um planeta de ordem imperfeita ainda. E por que é imperfeito? Porque estamos num educandário espiritual, onde grande parte dos espíritos que aqui habitam ainda se encontram na infância, ou seja, na ignorância, onde suas condutas são regidas automaticamente por componentes instintivos que agregam do orgulho e do egoísmo a vilania,
a violência, a corrupção, o ódio, as vinditas ou as vinganças de toda a ordem. Na grande maioria da humanidade, é este comportamento que nós encontramos. Por isso, os estados mentais e emocionais de todas essas pessoas correspondem a um estado de inferioridade. E cada vez, portanto, que nós giramos o dial-up do nosso rádio, ou seja, que alteramos o padrão mental, este padrão mental reflete em um estado psíquico de desequilibração e, por conseguinte, de desarmonia. A desequilibração faz essa sintonia imediata com uma faixa vibratória correspondente, que é justamente essa faixa vibratória de a maioria da condição psíquica da humanidade terrena, ainda em construção moral que não se realizou, que não se efetivou. De tal sorte, nós precisamos entender que, se nós demoramos muito nesta situação, se nós não aprendermos a perceber que este estado nos é desfavorável e modificá-lo de uma forma mais rápida a cada minuto de nossas vidas, a cada dia, a cada ano, ou seja, educando-nos a forma de pensar e a forma de sentir, obviamente, nós teremos mais dificuldades de sair deste estado desarmônico em que nós nos encontramos e, por conseguinte, nos associaremos a outras mentes, às vezes mais poderosas e mais inteligentes que as nossas, que estão no plano astral, podendo até mesmo estar no plano material, no plano terreno, e eu darei 2 exemplos. No plano terreno, quando eu resolvo aceitar uma propina. O meu estado de inferioridade cedeu à corrupção. Aceitei uma propina. Eu fico imediatamente vinculado àquela organização criminosa, àquela pessoa que me aliciou, e se eu resolver, por exemplo, modificar a minha conduta, ela não deixará. Eu correrei risco de vida. No plano astral, também funciona da mesma forma, porque são homens da Terra e homens no plano, na dimensão espiritual, que não modificam o seu comportamento só porque alteraram ou modificaram o seu estado de vida. Tá? São as mesmas pessoas. Os comportamentos não se alteram por causa da alternância de estado. Os comportamentos se alteram por conta do crescimento consciencial e da busca de melhores empreendimentos ou de empreendimentos mais assertivos para a construção da felicidade. Então, é simples assim. Temos que compreender que alguns comportamentos não devem ser deixados, não devem se repetir, digamos assim. Eles devem ser percebidos, compreendidos em sua natureza para sabermos se este pensamento que vai qualificar o nosso sentimento, ele vai ser útil para a minha plenitude, ou seja, a manutenção da harmonia, a harmonia constante, que vai me conferir a verdadeira felicidade, ou se ele me prejudicará no futuro. Então, o termo vigilância implica neste autoconhecimento. Daí vem uma ferramenta importante, que não precisaremos falar muito sobre ela, mas que nos ajudará nas dificuldades que nós tenhamos para perceber os momentos em que a minha mente oscila, em que eu viro o dial-up naturalmente para uma frequência mais baixa e, portanto, vou sentir os efeitos nocivos dessa frequência em que eu me sintonizo, e que é a ferramenta da oração. Então, a oração, ela é sempre uma questão, não, como que nós poderemos dizer? Não é uma questão de medida curativa, mas é uma medida preventiva. Enquanto nós oramos, nós estaremos dentro deste nosso conceito, desta nossa tese, enquanto nós buscamos orar, enquanto nós buscamos esta sintonia mais elevada, nós estaremos mais ajustados a frequências mais altas, portanto, haverá uma clareza mental muito maior. Por fim, basta entender que onde não houver uma frequência, uma sintonia numa frequência mais elevada,
O oposto, numa frequência baixa, eu não obtenho a clareza de que eu necessito para ter uma vida mais feliz. E sim, eu me encontrarei envolvido numa sintonia que haverá de entorpecer, de certa forma, a minha consciência. Exemplo para ficar bem claro de entorpecimento da consciência. Quantas vezes nós não agimos por impulso, e neste impulso nós percebemos que aquela ação que nós realizamos nos traz um constrangimento muito grande, um remorso ou um arrependimento. E eu digo para mim mesmo, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Quando eu tenho este pensamento, eu não consegui, mesmo sabendo agora que aquele resultado foi um resultado infeliz, eu não consegui, naquele momento, determinar que eu não deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque a minha mente estava embotada. E por que estava embotada? Porque eu andei permeando faixas vibratórias, tá? Muito inferiores e que me tiraram a possibilidade de lucidez. Tiraram a possibilidade de lucidez de quem? Do espírito? Também, mas não necessariamente do espírito. É que o espírito imortal, enquanto no seu estado encarnatório, ele está acrisolado ao corpo. É como se fosse uma prisão. O corpo tem várias funções, diversas funções, mas para o nosso tema de hoje, nós vamos tratar do corpo como se ele nos aprisionasse, ou seja, estamos dependentes das impressões da matéria para que nós percebamos o mundo externo. E quando nós nos esforçamos demasiadamente para a percepção das coisas exteriores, nós temos muita dificuldade se não utilizarmos a ferramenta da oração, se não tivermos o conceito da vigilância muito bem forte e muito bem exercitado na nossa vida, nós estaremos, portanto, alheios às questões do entendimento ou das percepções do universo interior. O que está passando na minha mente com extrema velocidade, praticamente instantaneamente. E como estes pensamentos estão modificando as minhas emoções e fazendo com que eu me sintonize com outras faixas vibratórias, as quais, na maioria das vezes, eu não quero. Então, a oração é este elemento protetivo que nos faz sempre estarmos ligados a faixas vibratórias mais elevadas. Portanto, estando em faixas vibratórias mais elevadas, a minha mente estará, sobremodo, sempre mais clara, mais lúcida, evitando que eu caia em ações que eu não quero. Por quê? Porque simplesmente eu vou ter a possibilidade de dois elementos a me favorecer. O primeiro é a intuição, a percepção da intuição, que são instrumentos de alerta do próprio espírito que se baseiam nas experiências da vida pregressa. Tudo aquilo que eu aprendi nas vidas anteriores, pode ser no passado da personalidade recente, hoje eu sou Sidney, então pode ser no meu passado, da infância até o momento atual, mas também das existências passadas, tudo aquilo que eu experimentei que foi útil ou foi inútil, terá um arquivo, um banco de dados consciencial, onde no momento em que situações similares se repetirem, aquilo fluirá, aliás, à maneira de intuição. E quando eu oro e vigio, e estou, portanto, com a mente sempre desobstruída desobstruída das impressões, aliás, das informações externas, sou eu comigo mesmo, eu consigo perceber a intuição de forma mais rápida e utilizá-la para determinar as minhas ações. A outra questão é que com a mente desobstruída eu consigo ouvir também ou perceber as inspirações que vêm do outro plano, do plano onde eu estou sintonizado numa faixa vibratória mais elevada, que são as inspirações dos bons mensageiros de Jesus ou do nosso próprio anjo guardião. E aí a possibilidade de eu cair em erro ou praticar uma ação que vai me gerar arrependimento, dor, sofrimento, será infinitamente muito menor. Tá? Então,
a nossa primeira parte foi essa. Cumprimento mais algumas pessoas que entraram. A Meire, Vitória, seja bem-vinda. Luciano, Helena, Marcos, Antônio, Girassol 1234, seja bem-vinda. Érica N, seja bem-vinda. Jaque RM e Andréia Coutinho. Andréia, sejam bem-vinda, tá? Se eu esqueci o nome de alguém aí, me perdoe, mas todos são muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre criações mentais e neste momento, no momento atual, nós estamos fazendo uma introdução antes de adentrarmos a questão das criações mentais. Então, basicamente, é isso que nós precisamos fazer. Compreender que nós alteramos a forma de pensar e de sentir a todo instante e que esta alteração faz com que nós instantaneamente mudemos o nosso estado sintônico para faixas mais elevadas ou faixas inferiores, de acordo com aquilo que nós estivermos a pensar e a sentir. Tá? E, portanto, para que isto não ocorra, essa mudança sem o nosso controle, é necessário que nós entendamos no ponto de vista científico, que foi o que nós passamos, e não apenas religioso, porque do ponto de vista religioso, para a maioria das pessoas, a terminologia vigiar e orar não traz grande curiosidade, não leva a grande interesse, é simplesmente mais uma frase de efeito. Por isso, nós fizemos questão de agora, na introdução, falarmos um pouco do ponto de vista científico sobre vigilância e oração, para que nós percebamos a importância deste instrumento de sobrevida, ou de sobrevivência na vida terrena. Bem, então a introdução era isso, agora falaremos um pouco sobre criações mentais. Nós dissemos, ou sempre dizemos, seja nas preleções que realizamos nas casas espíritas, na realidade eu não sou um preletor, eu me considero um educador espírita. E eu vou explicar o que significa para mim o termo educador antes que eu avance. O educador é aquela pessoa que não que traz informações, que tenta orientar, mas o educador é a pessoa que tem ou desenvolve uma certa habilidade para provocar reflexões. Então, o meu intuito de trabalho é sempre provocar reflexões, porque não adiantaria nada, por exemplo, eu fazer mais do mesmo. O que é fazer mais do mesmo? Estudar uma determinada matéria, uma determinada informação de cunho bíblico ou científico e ir dizer para você aquilo que eu li ou que eu estudei. Para o educador, este precisa da teoria e, pegando a teoria, colocando tudo aquilo em prática, obter alguns resultados para ter uma visão ampliada sobre a vida. E depois dos resultados obtidos, bons e ruins, trazer essa proposta de trabalho para que, baseado na teoria e nos próprios resultados, faça com que também aqueles que o ouvem tirem as suas próprias conclusões, façam as suas próprias reflexões. Desta forma, todo mundo ganha. Tanto aquele que tem a proposta da educação, de levar a educação, como aqueles que refletem e dão um feedback, no caso, para mim, das suas experiências, das suas impressões, das suas reflexões. E aí eu saio, depois de uma live, saio com um acréscimo de outras tantas informações cuja minha possibilidade ainda limitada de visão de mundo não me conferiu a possibilidade de contemplar, mas contemplei não apenas pelos meus olhos, por causa das minhas experiências, mas também pelo olhar de vocês, pela visão de mundo de vocês. Então é isso que eu entendo como sendo um educador. Tá? E dentro deste
meu papel, esse meu papel de educador espírita, eu fiz bastante experiências comigo mesmo, baseadas, como nós falamos, na doutrina dos espíritos, o espiritismo, e percebi como nós, na teoria de que nós somos detentores de todos os dons de Deus, isso eu falo com extrema propriedade, por causa dos resultados que nós já obtivemos, que nós temos todos os dons do Criador. O presente estágio em que nós nos encontramos é o estágio onde nós estamos imantando ou apreendendo através das experiências. E também já estamos desenvolvendo a capacidade de cocriação. Enfim, o cocriador é aquele que faz o mundo evoluir, que faz o mundo progredir. Seja na criação de uma edificação, de um assoreamento de um leito de rio para fazer uma represa, um represamento, seja na descoberta de vacinas, na medicina em geral, todas essas coisas representam a capacidade do indivíduo humano de cocriar. Então, quando nós somos co-criadores, nós construímos tudo isso a partir da nossa mente. Tudo começa na mente. Tem uma historinha muito bacana, que é a historinha vocês já ouviram certamente, de Thomas Alva Edison, que ele teve a intuição da possibilidade da criação da iluminação através da lâmpada elétrica, e ele, mesmo sendo taxado de louco, porque já havia tentado várias vezes, ele não conseguia o resultado que ele havia criado em sua mente, mas ele não desistiu. E as pessoas o escarneciam constantemente. E ele tentou mais de 1000 vezes, 1200, 1300 vezes, não me lembro o número exato. E no final, a sua criação mental acabou se consolidando, ou seja, se materializou. Mas por que ela demorou tanto para se materializar? Porque, certamente, o espírito detinha muitas informações, mas o cérebro físico não conseguia reunir todas essas informações, ou seja, torná-las, consolidá-las todas dentro do mesmo plano que era da construção ou da criação da lâmpada elétrica. E por isso ele precisou de esforço, exercitação, mais estudos para ir preenchendo aquelas lacunas que faltavam para que o seu projeto de vida, no caso, naquele momento, a lâmpada elétrica, viesse a se consolidar. Mas o importante, e é o que nós queremos deixar aqui bem claro, é o seguinte: todos nós criamos a todo instante. Quando nós, por exemplo, pensamos da seguinte maneira: olha, eu tenho tanta dificuldade para passar o aspirador de pó na casa inteira. Seria tão bom se o aspirador fizesse o trabalho sozinho. Eu já tive uma ideia. Esta ideia, se eu simplesmente deixá-la de lado, ela ficará adormecida até que eu cresça em experiências de vida, em entendimento, que eu tenha mais conhecimento de ciências, de eletrônica, de tecnologia em geral, e comece a entender que aquela semente, a ideia de que o aspirador pudesse fazer o trabalho sozinho, poderia se reverter em uma nova invenção que ajudaria a coletividade. Veja bem, quando eu simplesmente deixo a ideia de lado, porque eu não vou conseguir realizar aquilo sozinho ou porque eu achei ela impossível de se realizar, eu estou deixando de me ajudar, buscando experiências de estudo e pesquisas para que eu cresça do ponto de vista científico. E a segunda questão é que eu também deixo de pensar que aquela minha ideia poderia favorecer a coletividade. Não foi isso que aconteceu com Thomas Alva Edison? Ele teve uma ideia. Primeiro, a ideia iria lhe trazer prazer, satisfação de colocar a ideia em prática e ver a sua invenção sair do papel. Mas, num segundo momento, a sua ideia, e foi isso que ele apresentou à humanidade, poderia fazer uma revolução
no mundo. E foi o que fez. A partir da lâmpada elétrica, surgiram tantas outras invenções. Então, nós criamos a todo instante. E estas criações, elas podem auxiliar no desenvolvimento da humanidade, como também, dependendo do meu nível de moralidade, e falamos no começo da nossa live das imperfeições que abundam no planeta Terra, as imperfeições humanas, dependendo do maior egoísmo, do maior orgulho que eu possuir, eu posso utilizar as minhas invenções também, a tecnologia, em desfavor da humanidade, provocando guerras, tá? Assassínios, mortes e outras coisas. Mas tudo isso é transitório, porque o homem haverá de aprender com a própria dor, com os próprios erros, e modificar a sua inteligência, colocando-a a serviço de Jesus, a serviço de Deus, fazendo com que a coletividade seja mais feliz através do seu esforço pessoal. Mas do ponto de vista espiritual, tá? Nós temos aqui a Hanna, seja bem-vinda. Viver em paz com você, bacana o nome, gostei do nome. Seja bem-vindo, bem-vinda, acho que seja bem-vinda. E Aliança Norte Espírita entrou, seja bem-vindo também. Nós estamos falando sobre criações mentais, já fizemos uma introdução, entramos agora na parte das criações mentais, falamos um pouco das criações mentais do ponto de vista material, das invenções, da possibilidade de ficarmos plenos e satisfeitos conosco mesmo, pelo desenvolvimento, pelo nosso potencial criativo, e também da possibilidade de ajudar a coletividade humana baseado naquilo que nós nos dispomos a criar. E agora, se vocês tiverem, antes de eu continuar, se tiverem perguntas, deixem as perguntas, tá? Respondo com o maior prazer dentro do tema. Se for fora do tema, deixe lá no direct do Instagram a pergunta fora do tema, ou tem um link na bio do perfil, onde nós temos o WhatsApp de contato. Se quiser chamar no WhatsApp também, deixar perguntas, eu respondo também sem problema algum. Não é em tempo real, mas eu prometo que na pior das hipóteses, em 24 horas eu consigo ler e responder, tá? Então pode deixar também aqui no chat, a gente já responde aquilo que estiver dentro do tema. Então, do ponto de vista das criações mentais de ordem espiritual, nós dizemos o seguinte: esta teoria já é de conhecimento de quem é espiritista, de que tudo aquilo que nós pensamos se converte em formas, que são chamadas formas pensamento. Então, se eu pensei, de repente, está na hora de eu trocar o meu carro, que carro eu vou comprar? E pensei num SUV, aquele pensamento, automaticamente, ele cria uma forma. E esta forma, porque o pensamento é energia, esta forma existe na realidade, ainda que eu não veja ela senão dentro da minha mente, mas ela passou a existir. E quanto mais eu alimento essa minha criação mental, sempre pensando, eu preciso comprar esse SUV, o que eu faço para comprar esse SUV? Eu vou fazer um financiamento? Deixa eu olhar aqui na internet qual é o preço qual é o custo-benefício entre os SUVs mais modernos do momento. E eu vou continuando a me perguntar, a pesquisar. Eu estou a alimentar esta forma pensamento, e ela não se dissipa enquanto eu estiver nesse processo de autoalimentação. No ponto de vista negativo, ou seja, pensamentos que são de destruição. Fulano fez isso para mim, por que não morre? Tá? Se eu pudesse, pegava pelo pescoço e apertava, estrangulava. Estas imagens que estão na minha mente, mas agora elas já não estão só na minha mente, elas, enquanto eu as alimentar, elas existirão. Como nós falamos na nossa introdução,
essas imagens que são vistas apenas por nós e por ninguém mais encarnado, elas estão na nossa mente e estão sendo alimentadas pela nossa mente. Porém, elas são vistas facilmente pelos desencarnados. Existem alguns que, pela falta de conhecimento da vida espiritual, fizeram a passagem para o mundo astral, não têm facilidade, mas eles sentem a qualificação das nossas emoções. Porque eu disse que aquilo que eu penso qualifica as minhas emoções. Então, este sentimento, pura e simplesmente, mesmo que não vejam as criações mentais, servem a eles de elemento para estabelecerem uma vinculação sintônica comigo. Eles se sentem bem, porque eles também pensam assim. Pensamentos de vindita, né, de ódio, raiva, dor, eu quero estrangular, eles também têm essa mesma faixa vibratória, ou essa frequência vibratória, e eles se sintonizam comigo automaticamente. É uma lei física, tá? É uma lei física, essa lei da sintonia. Então, o que acontece? Se eu não perceber esta situação, porque eu sou invigilante, e passamos a teoria da vigilância, e se eu perceber e não tiver elementos para diluir estes pensamentos negativos, porque eu não entendi a teoria da oração como elemento adstringente. Por que adstringente? Porque me faz sintonizar, toda vez que eu oro, me faz sintonizar numa faixa mais elevada e todos aqueles pensamentos negativos passam a se diluir. Se eu não fizer isso, eu continuo a alimentar aquela criação mental e que vai fazer que haja uma sintonia, seja porque qualificou as minhas emoções e alguém que passou desavisado, mas que tem esses mesmos sentimentos, se afiniza comigo, ou outro espírito que é mais inteligente, mais evoluído, mais moralizado, mas do ponto de vista moral, está muito inferiorizado ainda, ele vai ter que ser capaz de ver como se fosse uma tela todas as imagens que eu criei, vai se divertir com aquilo e vai me estimular ao erro. Por isso que eu falo, que eu disse, que a nossa consciência fica embotada quando estamos em faixas vibratórias por muito tempo e fazemos coisas que no final vão nos levar ao arrependimento. Nos levarão ao arrependimento. E é quando eu digo, nossa, por que eu fui fazer aquilo? Onde eu estava com a cabeça? Meu Deus do céu! E agora? E daí a gente erra mais. Se foi um erro grave, né? Se eu tirei a vida de alguém, eu vou, ao invés de eu me entregar e resolver a situação, eu vou complicar ainda mais. Vou enterrar o cadáver, vou picotar o cadáver, vou fazer as coisas mais absurdas do mundo. E estou sendo dramático justamente para que vocês possam entender a gravidade do problema da invigilância. A gravidade do problema de não exercitarmos a sintonia através de uma ferramenta simples, que é a oração. Tá? Quando se fala em vigilância e oração na igreja, na casa espírita, sim, eu entendi, tudo bem. E acabou, nós não refletimos sobre o significado disso. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, refletindo sobre este mecanismo que deve ser e é muito elaborado e precisa do nosso conhecimento para que nós possamos elaborá-lo, exercitá-lo de uma forma que seja útil para a nossa vida. Tá? Velo Filho, seja bem-vindo. Ana Paula Brito, Brito.anapaula242, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. E Eureni Faria, seja bem-vinda. Estamos falando sobre criações mentais. Na realidade, nós já começamos a nossa live às 15 horas e 15h13, estamos caminhando já para o término, tá? Mas só lembrando que toda sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui no Instagram com outros temas, outras lives, ou os temas que vocês sugerirem. Se ninguém sugerir nada, eu mesmo sugiro, tá? E também lembrando que dia 29 e 30 deste mês de novembro, às 20 horas, nós estaremos com a live Trilogia Cura Holística. E é trilogia porque são 3 dias. Então, é 29 e 30 de novembro, às 20 horas, e dia 1º de dezembro, às 20 horas. Poderão assistir, acompanhar as 3 lives
os 3 dias de live, e eu recomendo, por quê? Porque depois, no final, no último dia, eu tenho um presentinho, vai ser um presente a título de gratidão por aqueles que nos acompanharam na live, então, mas que será só ofertado para quem acompanhar os 3 dias de encontro, e também porque vai ser uma sequência de temas, né? Cada dia é um tema. Mas se não conseguirem, não tem problema também. Eu conto com a presença de vocês ou no dia 29, ou no dia 30, ou no dia 1º, mas preferencialmente nos 3 dias, tá? Então, continuando o nosso tema, nós falamos da criação mental. Agora, já creio que já deu para compreender bem. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui um comentário no chat para nós. E a outra questão da criação mental, que eu disse que ela começa na elaboração, obviamente é redundante, mas na elaboração mental, no pensamento. E depois, este pensamento gera uma certa forma. Essa forma, ela é alimentada à medida em que eu continuo a manter o mesmo pensamento. Dei o exemplo do SUV. Tá na hora de trocar de carro. Sim. Mas daí eu não penso só isso. Daí eu vou fazer pesquisas, procuro melhor modelos, melhores preços. Daí penso que no dia seguinte eu estou de folga, posso visitar algumas agências, algumas lojas de automóvel. E este pensamento, portanto, essa criação mental, aquele SUV bonito que eu imagino, ele está lá, a princípio na minha mente, mas espíritos já um pouco mais intelectualizados conseguem ver esta forma. E aqueles que são menos intelectualizados, eles conseguem perceber o meu sentimento. E se afinizam e se aproximam pelo sentimento, aqueles que não conseguem perceber a forma, e aqueles que percebem a forma, eles vêm por um interesse particular. Colocamos formas inferiores, raiva, ódio, vingança, como um exemplo de que nós devemos nos precaver pela vigilância e pela oração, porque os pensamentos que criam formas de vingança, de ódio, de raiva, estes são vistos por espíritos muito inteligentes, mas moralmente falando, são inferiores e querem se divertir conosco ou nos prejudicar baseado naquilo que eles percebem que é o nosso interesse daquele momento. E eles nos estimulam a manter esse interesse mais e mais. E porque somos inferiores, nós cremos que os pensamentos que eles nos sugerem são de origem própria. E aqueles outros que simplesmente não são inteligentes, mas têm um sentimento semelhante de ódio, de raiva, de dor, de vingança, de sexo desregrado e todas essas coisas, eles sentem apenas. E esse sentimento já é suficiente para eles se sintonizarem a nós e continuarem a se aproveitar daquele sentimento que para eles faz bem. Tá? Mas tem, no plano espiritual, algumas informações que nós lemos, eu não lembro o nome do livro, mas foi do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz que algumas formas de pensamento, elas não têm definições porque elas são de uma ordem não elaborada. Não é o pensamento de um carro, mas sim a raiva, tá? Pensamento de, fulano me tratou mal. Eu não penso em matar, não penso em nada disso, mas eu fico ruminando aqueles pensamentos de por que fez isso comigo e tal. Isso não gera forma definida, não gera uma forma definida, mas gera e qualifica os sentimentos numa produção mental miasmática, que são verdadeiras fagulhas energéticas, ou seja, porque não tem forma, são verdadeiras fagulhas energéticas. E estas durarão também o tempo em que eu alimentar. Mas porque são de ordem inferior, elas querem sobreviver, porque são uma criação. Toda criação é de ordem divina, mesmo aquelas que são inferiores, porque é um dom que Deus nos deu para criar, porque o nosso objetivo é de sermos co-criadores. Quando nos tornarmos espíritos perfeitos e puros, seremos aqueles que criarão em nome de Deus, tá? E darão prosseguimento à harmonia do universo. Então, essas fagulhas, essas chispas que nós chamamos de miasmas, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele percebeu
no plano enquanto espírito, obviamente, observando esta produção miasmática, que estas energias elas querem sobreviver também. Então, é como se nós retroalimentássemos estas energias. Elas ficam no nosso entorno buscando a sobrevivência e nos incomodam e nos estimulam a mais e mais produzirmos raiva, ódio, rancor. Mas se nós tivermos entendido bem o princípio da vigilância e da oração e modificarmos este padrão, porque eu sei que isso não me faz bem, utilizando da racionalidade, nossa, faz 3 dias que eu estou com raiva do fulano, não, isso não é de Deus, eu tenho que me modificar esta minha forma de pensar. O que eu faço? Eu uso o mecanismo da vigilância, usei porque eu percebi que eu tenho que modificar, e depois da oração para mudar a frequência e me equilibrar, me harmonizar. Mas essas formas, as fagulhas, as chispas, os miasmas, elas não morrem e elas vão procurar a sobrevivência em outra mente que esteja nas mesmas condições de desequilibração. Encontrando, portanto, esta oportunidade e mantendo a sua sobrevida, elas também, como tudo que é criado, evoluem e evoluem como formas como miasmas já são, né? Eu ia falar formas miasmáticas, evoluem como verdadeiros vibriões, tá? Micro-organismos que, do plano astral, se continuarem por muito tempo sendo alimentados, se converterão em micro-organismos no plano físico. Daí, portanto, que a cada dia surgem inúmeras doenças que são do desconhecimento da ciência e que são de difícil combate, porque são um organismo novo, né? Um neomicroorganismo, digamos assim, que eles precisarão estudar os seus elementos de resistência, seus elementos de fragilidade, para que possam trazer a cura à humanidade. Então, quando nós falamos assim, as doenças saem da África, vêm dos macacos, é simplesmente porque são ambientes ou são localidades onde existe muita dor, existe muito sofrimento, existe muita revolta, existe muito ódio, e estas pessoas acabam dando a sua colaboração desditosa ou infelicitante para que haja uma perturbação no ecossistema espiritual, no ecossistema astral, que interage com o ecossistema do plano físico e, portanto, surgem outros elementos. Então, assim, o que nós queríamos trazer hoje para vocês foi basicamente isso, a necessidade de autocontrole. E o autocontrole só se faz através da autocompreensão, do entendimento de si mesmo, da vigilância e de propósitos mais úteis para a vida, de sermos felizes. E dentro dessa vigilância, nós não podemos deixar de utilizar o remédio, que não é remédio, mas é uma ação preventiva, da oração para tornarmos-nos sempre precavidos ou defesos contra o pior inimigo que nós temos. E o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É a forma de pensar, é a forma de sentir. É através do pensamento que nós conseguimos controlar boa parte das aflições que nós deveremos de passar aqui na Terra ainda. Ainda passaremos por muitas dificuldades, mas as dificuldades se tornarão em aflições maiores ou menores de acordo com o meu estado d'alma. Se eu vejo as dores e as dificuldades não como um desafio a superar, e eu consigo superar esse desafio e me sinto feliz, eu acabo, do contrário, me fragilizando, me sentindo impotente, a pior pessoa do mundo, e sucumbo fatalmente a todas as imposições energéticas destes desafios que se apresentam para mim. E aí eu sofro mais, dói muito mais. Exemplo, eu posso ver um cachorro vindo ferozmente na minha direção e simplesmente me entregar para que ele me morda, ou eu posso pegar um pedaço de pau e atacá-lo. Eu não sei se eu vou vencer,
mas a probabilidade de eu não me ferir se torna muito maior. É por isso que o nosso tema de hoje foi pelo entendimento das criações mentais e da importância da vigilância e da oração. Nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, porque temos 1 hora só aqui no Instagram, vai cair, fatalmente vai cair, daqui 1 hora, e eu encontro vocês na próxima sexta-feira. Peço que colaborem também, se inscrevam aqui no canal, se não se inscreverem, se inscrevam no canal, aqui nos sigam aqui no Instagram, se inscrevam também no nosso canal do YouTube, @Escola da Vida Maior, e compartilhem esta nossa live, eu vou baixá-la e depois eu vou disponibilizá-la como um Reels aqui no Instagram, tá? Eu agradeço a participação de todos aí, que nos ouviram, tiveram a paciência, a caridade de nos ouvir, e desejo a todos uma boa vida, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, 15 horas, e espero vocês lá na nossa live no YouTube, @Escola da Vida Maior. O link está aqui na bio do Instagram para fazer a inscrição para a live, que acontecerá dia 29, 30 de novembro e dia 1º de dezembro, às 20 horas, tá? Fiquem em paz, tenham uma boa vida.